Dá, dá. Tá. Quem recebe Bolsa Família, que aí está recebendo uma. É porque deve dar 440 que ele falou, é isso? Foi isso que ele É porque apresentou ali. nós Ficou para ele me temos. mandar. Isso, nós temos com Bolsa Família 453 mil famílias que recebem um bolsa. Só que tem algumas que não têm perfil para o auxílio emergencial. Você está entendendo? Entendi, Porque tem a entendi. questão da idade, né, e outros fatores. Então, realmente, esse dado que ele lhe deu, esse de 440, deve ser aí essa diferença, porque é quem recebeu o auxílio, né, que está dentro do Bolsa Família. Aí, Lima, o que a gente precisava era ter a lista da Caixa ou do Ministério para ver no que nós temos esses 453, né? Isso. Quem é que não recebeu o auxílio? Isso. Depois tem gente que está no Bolsa Família, mas não recebeu auxílio. Então, essa pessoa que a gente tem que ajudar. Deputada, nossas convidadas já estamos ao vivo através da página do Facebook. Ok, então, gente, vamos começar aqui nosso bate-papo, né? Boa tarde a todos os internautas, né, que nos acompanham através da nossa página do Facebook. E conforme havia sido divulgado, né, hoje é a 16ª live, né, que nós estamos realizando aqui utilizando esse instrumental, e sempre tratando temas diferentes, né, e hoje nós teremos como convidadas, né, duas mulheres de fibra, né, e importante da nossa política estadual e, sobretudo, na área da inclusão social, né? Teremos aqui a nossa vice-governadora, Regina Souza, né, então, que tem assumido um pouco esse protagonismo, esse trabalho de fazer a defesa dos mais pobres, e temos a nossa querida Janaína Mapurunga, ela que é assistente social, que tem uma larga experiência nessa área, foi secretária de assistência social, tem uma militância muito assídua nessa área. Atualmente, ela exerce a Superintendência de Direitos Humanos, que também está vinculado à SAS, né? Também foi convidado por nós, o secretário de Planejamento, Antônio Neto. Infelizmente, ele teve aqui uma agenda de última hora e aí não conseguiu, chamado pelo governador, e talvez não consiga voltar a tempo. Mas, então, como disse, então a ideia hoje é nós tratarmos os desafios aí da inclusão social e da política de assistência social no nosso Estado. Então, nós vamos... essa live está sendo transmitida pela nossa página do Facebook e perguntas, os nossos internautas também vão apresentando aí as perguntas e a nossa assessoria vai encaminhando aqui, na medida do possível, nós vamos fazendo aqui essa história. Mas, formalmente, quero apresentar aqui a professora Maria Regina Souza, nossa vice-governadora, ela que é natural de União, bancária, aposentada, formada em letras, né, já foi secretária de Administração do Estado de 2003 a 2011, construiu história na militância sindical, onde presidiu o Sindicato dos Bancários, a Central Única dos Trabalhadores no Piauí, também exerceu o mandato de senadora da República de 2015 a 2018, e onde presidiu a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E atualmente é vice-governadora. Boa tarde, vice-governadora. Boa tarde, deputado. Eu lhe agradecer aí enormemente. Cumprimentar aí todos os seus seguidores aí do Facebook. E vamos ao debate. Vamos conversar. Vamos conversar. Lhe agradecer aí pela sua disponibilidade, né, de participar dessa live, né? A nossa outra convidada é a Janaína Mapurunga Bezerra de Miranda, como já disse, assistente social formada pela Universidade Federal do Piauí, com especialização em saúde pública,
mestre em política pública, né? Já coordenou o curso de serviço social da Faculdade 7 como professora de ensino superior. Então, já esteve à frente da Escola de Governo e atualmente assume a Superintendência de Direitos Humanos da SASP e presidente do Conselho Estadual de Assistência Social. Então, essa é a nossa... Boa tarde, Janaína. Perdi as imagens aqui, estou doidinha, estou perdida aqui nesse negócio. Pronto. Boa tarde aí. O pessoal fica telefonando, eu já não sei, acho que não tem um jeito da gente fazer com que as pessoas não telefonem durante essas reuniões, não, né? É assim mesmo, vice-governadora. Ficam telefonando aqui. Boa tarde. É assim. Eu quero agradecer aí o convite do deputado Lima, né, por estarmos aqui debatendo um pouco sobre direitos humanos, assistência social, as propostas de inclusão, né, que são extremamente necessárias nesse momento da pandemia, né, dizer aí a todos os seguidores aí do deputado que se a gente não puder responder todas as perguntas hoje, mas a assessoria pode, né, passar aí esses questionamentos que nós estamos disponíveis, né, não só a minha pessoa, mas os colegas que compõem a equipe da SASC atualmente. Ok, eu que lhe agradeço, Janaína, pela sua disponibilidade. Vamos aqui, na verdade, é um bate-papo, é uma rodada de conversa, não é? Nós podemos destacar que, nessa pandemia, temos três grandes desafios. Um é exatamente a estruturação ou o reforço da nossa rede de saúde, né? O outro é o cuidado da população mais pobre, né? Que deixou, por conta do isolamento, uma parte significativa deixou de desenvolver suas atividades, alguns até perderam o emprego e ficaram sem os meios suficientes para a sua sustentação. Esse é o objeto da nossa conversa aqui hoje, não é? Então, sei do esforço que foi feito pelo Congresso, não é? Pelo Estado, pelos municípios, pelas entidades, para poder incluir o máximo de pessoas nessa questão do auxílio emergencial. E qual é a situação hoje? Nós conseguimos incluir todas essas pessoas? Tem gente que ainda está fora? Qual é a situação, Janaína? Como é que você, que integra a Secretaria de Assistência Social, como é que vê isso? O que os números nos dizem nesse momento? Bem, primeiro a gente tem que entender que nós temos, né, um número significativo, né, de piauienses que estão no Bolsa Família. Então, nós temos aí 41% da população do Piauí, ela é beneficiária do Bolsa Família. Então, essas famílias que estavam no Bolsa Família, né, elas, automaticamente, pelo próprio decreto governamental, elas já estariam indo para o auxílio emergencial. Só que, após esse processo, foi identificado que tinham algumas pessoas que estavam no Bolsa Família, algumas famílias, mas não estavam no perfil do auxílio. Por quê? Porque a idade, por exemplo, a idade do auxílio emergencial é a partir de 18 anos, e no Bolsa Família se considera a partir de 16 anos, né? E outros fatores, né? Então, mas nós temos aí um número grande, né, de famílias que estão no benefício com auxílio emergencial. E aí, deputado, fora o auxílio emergencial, né, é importante a gente frisar que eu entendo que o grande interlocutor, não é, nesse momento, foi o cadastro único e o próprio programa Bolsa Família. Porque você imagine se a gente não tivesse no Brasil o Bolsa Família, como era que estava essa situação, né, de calamidade pública, né? E esse Bolsa Família, que foi um dos programas mais criticados aí que nós tivemos durante, né, o ano de 2018, muita gente criticando o programa, achando que era um programa que acabava acomodando, né, acomodando as pessoas, achavam que o valor, que era um valor médio recebido por família em torno de R$240, era um valor que acomodava as famílias, né?
Então, é para a gente ter ideia de que o quanto foi importante o cadastro único, que foi um cadastro que foi muito bem trabalhado nos 10 últimos anos, né? Então, nós tivemos o ministro, que era o Patrus Ananias, que ele intensificou a questão da importância tanto do Bolsa Família para chegar à população extremamente pobre. E quando a gente fala em extremamente pobre, nós estamos falando de um per capita familiar de até R$ 89. Né? Você pegar a quantidade de pessoas da família, calcular a renda familiar e quando dividir, só dá uma renda mensal por pessoa de até R$ 89. Isso é o extremamente pobre. E aí nós vamos ter o pobre, né, quem é considerado em situação de pobreza, aquela renda per capita de até R$ 178. Então, esse é um perfil que nós temos de população, e aí é um grande desafio para o Piauí. Por quê? Porque nesse perfil de até R$ 178 per capita, nós temos aí 41% da nossa população. A outra questão que nós temos que pensar é, nós estamos na pandemia, e pós-pandemia, né, quais os desafios que virão para o governo do Estado, né, para o Executivo, para o Legislativo também, porque, com certeza, o número de desempregados, né, nós vamos ter aí, tem um aumento, né, já vinha com esse aumento, já era significativo, e aí nós vamos ter um maior número de pessoas que vão depender da assistência social, porque a assistência social é uma política pública ligada à Seguridade Social, onde nós temos saúde, assistência e previdência. E a assistência é a política que é para quem dela necessita, só que nesse momento do Brasil, muita gente está precisando da assistência social, né? E aí o auxílio, ele vem num momento importante, né? Ele foi uma estratégia, uma política pública, né, importante para atender essa população que está em dificuldade, que a gente chama de vulnerabilidade social e econômica. Nesse momento, é uma vulnerabilidade social e econômica, né? Então, sabemos que tem famílias, mas nós não temos, ainda não foi repassado, por exemplo, os dados, né, uma listagem para a gente cruzar esses dados de quem que tem Bolsa Família, mas que não recebeu o auxílio emergencial, por exemplo. Essa listagem ainda não foi divulgada, né? E é importante a gente ter. Por quê? Porque com esse grupo nós podemos pensar em políticas públicas específicas, não só da assistência social, mas da área da agricultura, né, da agricultura familiar, se for o caso, né, na área do empreendedorismo social. Então, é importante a gente discutir a pandemia, esse processo agora de vulnerabilidade, e é importante a gente discutir que ações nós podemos planejar para após pandemia, porque com certeza, vai demandar aos municípios, aos governadores, né, ações estratégicas, e isso já tem que ser começado, né, a pensar, ok? Ok, obrigado, Janaína. Vice-governadora Regina Souza. Além do auxílio emergencial, que também tem suas limitações, né? Quais as outras, que outros desafios a senhora vê aí, tanto agora durante, como como no pós-pandemia, não é? A Janaína já começou a tratar um pouco disso, mas o que o Estado tem implementado aí, além do auxílio emergencial, que outras medidas e que outros desafios a senhora vê aí pela frente? Vice-governadora? Pronto, está ouvindo? Pronto. Pronto. Estou desligo, quando alguém está falando, eu tenho já o hábito de desligar para não ficar interferindo. Você já está doutor nesse negócio aí. Porque fica uma zoada danada de microfone.
é um desafio. Assim, eu acho que a gente precisa pensar bem. Aliás, eu queria que todo mundo assistisse. Eu não tive coragem de assistir todo, mas eu li as resenhas, o filme O Poço. Alguém já viu? Eu assisti parcialmente também, mas achei muito forte. Muito forte, mas é bem um retrato da exclusão, né? É bem um retrato da É exclusão. verdade. E a gente precisa refletir sobre isso. Então, essa pandemia me fez refletir uma coisa assim, porque eu tenho recebido tanta coisa, tanto pedido de socorro, tanta... E eu recebi um pedido de umas pessoas lá da minha terra, gente, que a casa caiu. Aí eu mandaram as fotos, tudo assim, eu digo, gente, não é civilizatório a gente admitir que as pessoas morem daquele jeito. Umas 8 famílias assim, precisando de barro, de madeira, para poder ajeitar lá o casebre. Então, a gente precisa, acho que essa pandemia, se ela não ensinar a gente a ser mais humano, a ter mais, a voltar os olhos para quem realmente precisa, não vai mais ter nenhum jeito, porque eu acho que esse momento é o momento da gente perceber as coisas ruins, refletir sobre elas e propor. Então, que essa história dizer, nós estamos todos no mesmo barco. Não estamos, não. Nesse momento, nós estamos na mesma tempestade. Mas tem gente que está em navio transatlântico e tem gente que está na canoa pescando. Então, o que a gente precisa? É que quem está no navio salve o canoeiro. Então, eu tenho conversado com empresas fazendo esse desafio, né? Que as empresas podem mais, elas podem fazer muito mais nesse momento que a gente está precisando. Algumas empresas até fizeram, deram algumas coisas, tem empresa que deu muita cesta básica, tem empresa que deu UTI para o Estado, mas eu acho que ainda são poucas as que despertaram para isso. A gente precisa fazer esse diálogo com essa sociedade, com os ricos, com o andar de cima, como a gente chama, para ver como é que a gente faz para salvar. Então, eu digo assim, meu resto de mandato neste governo, eu vou brigar, se for preciso, eu vou ir aos tapas pelos mais pobres, porque eu fiquei muito chocada com as coisas que eu recebi aqui de gente, sabe, pedindo socorro para algumas coisas que tinha que ser básicas, que tinha que ser obrigação do Estado prover. Eu sou contra a política de cesta básica, não acho legal, acho que é um caminho tortuoso, ela tem politicagem, vai para quem não precisa às vezes, quem precisa não recebe, porque a forma de entregar é frágil. Mas as que vieram foram distribuídas, né? A gente conseguiu atender o pessoal quilombola, o pessoal indígena, mas foram doações. O Estado mesmo está tendo uma política aí de ter essa relação de quem realmente não recebeu auxílio para tentar ver o que é que faz com essas pessoas, né? Fora disso, foi distribuída a merenda escolar, inclusive em forma de bônus, mas o MEC agora proibiu ser bônus, tem que ser mesmo entregar a merenda, não sei como é que vai ser isso, porque tem que ir para dentro das escolas fazer kit, comprar merenda, primeiro comprar merenda, depois fazer os kits e entregar, né? Quem quer evitar aglomeração, não sei se isso é bom, mas o MEC proibiu de usar o dinheiro para fazer bônus, a pessoa receber em forma de crédito, mas foi feito no primeiro mês, né? A preocupação que a gente teve com a população de rua, a primeira população atendida, na primeira semana ainda já cuidei de ver uma escola e de fazer as adaptações necessárias para botar a população de rua. Então, lá no Nicota Bulamarque, lá perto lá na Macaúba, alojamento decente, recebendo 3 refeições. Agora, com muita dificuldade, assim, porque a população de rua é aquela população que ninguém manda nela, né? Ela vai se quiser. Então, o padre João Paulo sofre lá um pouco com os educadores, porque eles não querem ficar presos, eles não querem ficar isolados, mas é uma luta diária. E tem aqueles que querem entrar e o padre diz só quer receber se fizer os testes para saber se não está trazendo o vírus. E aí eu já consegui que uma técnica seja treinada para ir fazer os testes. Então, cada um que quiser entrar vai fazer o teste primeiro para poder ir para casa lá, para ficar alojado, para ficar em isolamento. Que é um dos grandes problemas que eu vou tocar agora. Você pega a pessoa, é uma forma de exclusão, né? A pessoa está sentindo febre, tosse, mais alguma coisa. Aí ela vai lá na UBS, chega lá e diz assim, passa um remedinho, vai para casa se isolar. Se sentir mais alguma coisa, você volta. E aí, ela vai para qual casa? Né? Ela vai para uma casa que tem um cômodo, às vezes, para toda uma família de 8 pessoas, todo no mesmo cômodo. Tem um quarto, uma cozinha, uma sala. Então, não tem isolamento. Fatalmente, se ela tiver com o vírus, porque ela não fizeram o teste nela, só deram um remédio para ir para casa,
porque não tem teste realmente. Eu acho que a grande debilidade é a falta de teste. Acho que todo mundo que chegasse com sintoma dele já era para ter testado. Já ir para casa sabendo se está ou se não está. A pessoa vai para casa com a incerteza se está ou se não está, e para se isolar sem ter onde se isolar. Então, para isso, eu já consegui, eu fiz contato através do ministro Gabas, me apresentou a Fundação Itaú. Então, esse pessoal botou muito dinheiro aí num projeto chamado Todos pela Saúde, e eu consegui que eles aprovassem um projeto do Piauí de abrigo. Vai começar a construir essa semana nas escolas, é uma adaptação só das escolas, é rápido, em 10 dias faz, que é para essa pessoa que foi mandada para casa, ela ser encaminhada para esses abrigos. Lá tem enfermeiro, lá vai ter enfermeiro, lá vai ter toda a estrutura, né? Vai ter os leitos, vai ter a loja, vai ter pessoas para cuidadores. Então, ela vai estar como se estivesse na porta de entrada do hospital. Se ela passar 14 dias sem não evoluir nada, ela vai para casa. Se ela evoluir, ela vai encaminhada para o sistema de saúde. Então, acho que isso é uma coisa mais humana, né? Com essas pessoas. Nós conseguimos 200 vagas. Vamos fazer em 3 escolas. Lá no Mucambinho, aquela escola grande que tem lá, que vai pegar uns 100. Nós vamos ter lá na Barão de Gurgué, no Gabriel Ferreira, e lá no Dirceu, não me lembro o nome do Dirceu, mas são 3 lugares que vai ter exatamente para a pessoa se sentir mais perto da zona que mora também. Porque as pessoas... A Bahia teve uma experiência, ela fez um alojamento com 1.000 vagas e nunca passou de 14. Porque as pessoas não vão, porque é longe demais. Sai lá do seu bairro para ir para aquele lugar. Então, a gente botou assim, distribuindo. A primeira experiência, inclusive, do Itaú, da Fundação Itaú, não tinham feito assim. Acharam interessante a minha ideia de fazer em zonas da cidade para ficar essa proximidade. Então, se Deus quiser, daqui a 15, 20 dias, no máximo, a gente vai ter já esses lugares que vai recepcionar essas pessoas com todas as refeições, até a ambulância vai ter na porta, para se precisar levar Esse problema do empilhamento de pessoas nas casas pequenas, né, e às vezes família numerosa, acontece mais aglomeração. nos grandes centros, aglomeração, né? Aí é o nome social, por isso que a gente tem que ter os técnicos aí nos dando esse suporte. Essa aglomeração de pessoas, mas ela também tem em outros locais, né? Essa experiência, ela pode servir de referência para outros municípios, outros locais do estado, porque certamente esse é um problema que não é específico de Teresina. Então, os municípios, ela poderia se tornar parte de uma política, de uma estratégia da assistência social para poder, digamos, dispersar ou pelo menos facilitar esse período de isolamento nesse período? É claro que poderia. Agora, nesse momento, a gente não conseguiu, porque já chegamos meio no bonde andando, né? A Fundação Itaú já gastou bastante com o Brasil inteiro. Ela está fazendo em Paraisópolis, em São Paulo, na Vila Jardim Ângela, lá na Bahia. Tem dois alojamentos na Bahia, fizeram esse monstrengo lá de 1.000 lugares. Foi prejuízo, certamente, né? Porque tiveram que equipar todo. Mas só consegui essas vagas, eu achei por bem deixar em Teresina mesmo, que é onde tem maior fluxo, onde tem mais vila, favela, essas coisas. Né? A gente sabe que o município também tem pessoas que moram mal, que moram... Mas a gente pode ser uma ideia para os prefeitos buscarem, né? Quem sabe a prefeitura toma a iniciativa de buscar também, lá, fazer um contato lá, ou essa fundação ou outra. Tem muita gente aí se mexendo, os ricos, para ajudar em alguma coisa, porque é uma coisa simples, é uma adaptação da escola. A despesa mesmo que eles vão ter, que é eles que vão fazer, que vão comprar tudo, todo lençol, cama, essas coisas, tudo vão botar, a gente não vai pegar nisso, já vem de lá os caminhões, e vão alugar as ambulâncias, tudo é por conta dele. A gente elegeu aqui a Fundação da Paz para administrar. Então, a Fundação da Paz vai administrar, pessoal, funcionamento, né? E aí vai ter uns 15%, parece, aí do que ela for aplicar nas despesas, 15% para a administração, que é uma coisa boa também, que a Fundação da Paz está passando por um mau bocado nesse momento, por conta de estar tudo parado também, ela vive muito de doação também. Então, as entidades, de um modo geral, né? As entidades, de modo geral, estão sofrendo muito. Então, mas vai ter isso aqui, acho que é importante. E a outra questão que a gente está lutando ainda, também os outros projetos também, que é a inclusão.
As máscaras que a gente parece que finalmente vai deslanchar. A gente vai pegar as costureiras para fazer máscaras. Estava amarrado muito, mas o Banco Mundial agora desatou. Acho que vai ter, né? Eu tenho as costureiras, vão poder produzir máscara. A gente vai escolher aí 2 entidades, acho que a Caritas e a Coupe, para administrar também, para não ficar também a gente se envolvendo nisso. É empreendedorismo, né? E tem as feirinhas, a agricultura familiar também, que foi aprovado, que eu consigo uma luta para o Rafael aprovar, mas eu não sei, nunca mais o EFT me deu notícia. Para fazer aquelas feiras, que foi feita aquela primeira aqui em Teresina, para a gente fazer também pelo menos uns 20, nas regiões, uma em cada regional, pelo menos, ou 2 em cada regional, em cada território, né? Aquela feira que é virtual, tem a prateleira, as pessoas escolhem os produtos, faz a cesta e entrega. Então, o EFT está cuidando disso, quer dizer, também é uma forma de ajudar. Né? Eu queria só intervir. Tá. Pode falar. Concluiu? Então, Janaína, a pergunta é nesse sentido. Essa experiência do isolamento para diminuir esse adensamento, essa aglomeração de pessoas, ela pode se tornar uma estratégia a ser disseminada para os municípios? Está tendo um problema sério aí com a entrada ainda de pessoas. Ontem eu ouvi um áudio de uma denúncia, uma pessoa de São Paulo, daqui do Piauí, mas está em São Paulo, a quantidade de pessoas que saem para o Piauí, ele fala em 10 ônibus dia, de pessoas que estão na construção civil, trabalho da cana, aí citou gente de São Raimundo Nonato, gente aqui de Canto do Buriti, empresa de Brasileira, de Morro do Chapéu, aqui da região de Valença. Então, eu disse, olha, numa praça X lá de São Paulo que essas pessoas saem. E aí, elas, certamente vem gente contaminada, não é? Então, essas estruturas poderiam ser também para isso. Então, queria lhe ouvir aí, enquanto técnica dessa área. Eu vou falar, mas antes eu só queria esclarecer um ponto que eu acho que é super importante. Olha, na LOAS, tem a garantia do benefício eventual. O benefício eventual é para situações exatamente de extremas, né? Então, o que é considerado benefício eventual na assistência social? É o auxílio natalidade, que é quando tem um nascimento, né, que muitos municípios já está regulamentado, os municípios eles concedem um kit enxoval. É o auxílio no sentido da segurança alimentar, que entra a cesta básica. Os municípios, eles trabalham dessa forma, né, em situações extremas, de famílias que, mesmo recebendo Bolsa Família, ou situações que estão passando por uma vulnerabilidade momentânea, elas necessitam do benefício eventual, que é a cesta básica. E tem um benefício que é o auxílio funeral, que é no caso para aquela família que teve um parente, um ente querido, né, que faleceu, e que aquela família não tem condição de prover aquele benefício. Senão, isso está regulamentado nos municípios, né, todos os municípios já têm sua lei, que garante o benefício eventual. É só para a gente ter essa ideia que existe uma regulamentação, e existem entregas nos municípios, e existem critérios para as pessoas receberem. Nesse momento agora da pandemia, deputado, houve realmente a doação, né, de algumas cestas para o governo do estado, e elas foram entregues para quem? Para comunidades indígenas, quilombolas, comunidades de terreiros, né, entidades, né, que prestam algum serviço como o atendimento a idosos, né, houve aí algumas doações para os abrigos de idosos, né, mas são situações pontuais, né, só para esclarecer isso aí nesse momento. E aí, pegando agora a sua pergunta, né, relacionado a quem está vindo de São Paulo para o Piauí, a gente tem essa preocupação, estamos todo o tempo conversando com a doutora Tatiana Chaves, que é da Vigilância, né, Sanitária, e realmente aquela região de São Raimundo Nonato, Paulistana, a gente sabe da chegada dos ônibus. Nós formamos um grupo, que é um grupo que o Direitos Humanos formou, das comunidades tradicionais, onde nós temos representantes das comunidades indígenas, comunidades quilombolas do Piauí, comunidade de terreiro, e que eles ficam nos relatando quando acontece um caso desse. Por exemplo, chegou um ônibus em Paulistana, então o que é que a gente orienta?
a gente orienta que alguém da comunidade já fale com a Secretaria Municipal de Saúde, informe que vai chegar o ônibus, porque são ônibus considerados clandestinos, então eles não avisam que eles vão chegar na cidade, né? Então, a Secretaria de Saúde é que faz, então, toda a orientação para o isolamento daquelas pessoas. Quando o ônibus chega, a Secretaria, ela cria todo o protocolo de isolamento social. E aí, aquelas pessoas ficam em quarentena. Então, isso está sendo mapeado, o senhor está entendendo? Onde nós estamos aí em contato entre assistência social e saúde, onde a gente consegue, né? Ter a informação, a gente repassa para a saúde. E quem está trazendo essa informação para nós, né, que eu acho que é o melhor, é a própria comunidade, são os próprios municípios, certo? E aí é feito todo o protocolo. É claro que num município pequenininho, né, existe algumas dificuldades, ter algum espaço físico, né? Alguns municípios já utilizaram a estratégia de aluguel de casas, para acomodar algumas pessoas que estão na quarentena, por exemplo, né? E aí, cada município, ele tem a sua autonomia de criar a sua estratégia, certo? Isso aí a gente... Mas tem alguma ajuda do governo federal para isso, não? Não. Tem nenhum recurso? Tem algum telefone desses recursos que vem, não tem alguém... como... Eu posso pedir já que o telefone que a gente usa geralmente é o da CESAP, da divisa. Eu posso estar pegando bem aqui daqui a pouco divulgar. Eu recebi um áudio essa semana de uma pessoa, na verdade, quem me mandou foi uma pessoa de batalha, um dirigente sindical, mas vindo de uma pessoa de São Paulo, informando. E eu agora estava numa reunião aqui dos territórios, lá na região da Serra da Capivara, e estava pautando novamente isso. Mas é importante para que outras pessoas tomem conhecimento como proceder. E se a gente pensava que já tinha vindo todo mundo, eu acho que daqui para frente que vai aumentar. A senhora terminou aí, Janaína? Bom, então eu queria aprofundar com vocês, além disso, a gente sabe que hoje tem se discutido muito socorro. O socorro a bancos foram os primeiros, né? Parece que os maiores têm mais força. Socorro a empresas, médio, pequeno, até para ajudar em salário, também isso já foram transformados em lei, não é? Mas vai ter muitas atividades econômicas que vão se desmontar. Embora não tenha chegado ainda, há uma base legal. Mas tem uma parte da população que é a tal da economia invisível, né? Que ela se desmonta. É um camelô, é um vendedor ambulante, é uma pessoa que faz bolo, biscoito, que compra insumos, que transforma aquele insumo em algum produto e que transforma isso à venda. Então, é aquela famosa história que come a galinha antes da galinha pôr. E agora, nesse período de paralisação, essas famílias as que têm que sofrem mais. Então, elas terminaram consumindo o capital de giro dela. E, às vezes, é uma escala muito pequena. Então, o governo tem pensado em alguma saída para essa população, e eu afirmo aqui que não são poucas pessoas. O que está sendo pensado? Agência de fomento, outro microcrédito, tem alguma coisa sendo pensado, principalmente daqui para frente? Olha, a agência de fomento, a gente conversou, tivemos uma videoconferência, inclusive, com a secretária de Fazenda, né, que ela tem um capital, mas o capital que ela tem é para o turismo, que veio do Ministério do Turismo, né, ela só pode, nesse momento é difícil investir em turismo, né? Quem é que vai começar um negócio com turismo? Quem já está, talvez pegue algum crédito. Mas a gente conversou sobre isso, de ter um microcrédito, até porque a gente vinha já numa construção. A gente vinha, antes da pandemia, numa construção com a agência de fomento, qualificando as pessoas, principalmente mulheres, grupo de mulheres de todo tipo de produção. Elas estavam prontas já para assinar contrato. Aí veio a pandemia, não assinaram os contratos, mas aí a reunião foi exatamente para isso. Esse pessoal está esperando. Aquele microcrédito, 5, 10 mil reais. Esse pessoal está esperando
passar para ela voltar ao projeto dela de negócio. Então, a gente desenvolvimento tem que estar pronto. E a gente foi uma discussão com o Rafael para a gente ir colocando aos poucos, todo mês, um pouquinho lá, para ir atendendo essas pessoas, pelo menos essas que são pouca coisa. Por exemplo, R$1 milhão, você atende 150 pessoas, já é um avanço, se todo mês a gente puder botar. Então, tem isso da agência de fomento, né? Que a gente tem pensado, porque já era uma coisa que vinha, inclusive. Agora, a gente sabe que agora vai ser muito maior a demanda, né? Porque essas, pelo menos, elas estavam se preparando para serem microempreendedoras ou empreendedores, mas esse pessoal que perdeu o emprego, ele não tinha projeto de se tornar microempreendedor, né? Ele não tinha esse propósito, ele tinha o emprego dele, e agora? Como é que fica? Alguns vão poder retomar, por exemplo, manicure, nosso pessoal que camelô, esse pessoal todo de rua, eles vão retomar, não tem jeito. Agora, também vão ter dificuldade, porque não vai ter esse crédito, não vai ter... As pessoas são mais cautelosas para comprar, eu tenho certeza que ninguém vai sair por aí comprando. Então, as pessoas vão ter muita dificuldade, os pequenos, claro. Tanto que o crédito aí que o governo aprovou, que foi aprovado no Congresso, até hoje não chegou nas microempresas. Não, então, todo dia a gente ouve os empresários falando que não chegou, que não consegue ter acesso, que é uma burocracia, assim como foi burocrático o auxílio emergencial, né? Botar um aplicativo para pessoa que não sabe nem o que é aplicativo, que não tem celular próprio para aplicativo. Dois aplicativos. Dois, para a pessoa entender, a pessoa não entende um, e um código que dura 2 horas, a pessoa passa 2 horas tentando, aí aparece lá, o código expirou. Então, quer dizer, a dificuldade para o pequeno parece que é uma coisa assim mesmo, assina, é sempre maior. Então, está aprovado, assim como ainda não veio o dinheiro dos estados, né? Está aprovado, mas eu não sei se ele já sancionou a lei. Teve uma reunião quinta-feira, ele disse que ia sancionar a lei, mas ele assim, parece assim de propósito, ele quer massacrar o governo federal. Não sancionou a lei foi aprovada do socorro do Estado, com um acordo com o ministro, mas não foi sancionada, portanto, não veio um centavo ainda daquele dinheiro para repor o ICMS. Então, o Estado está numa situação muito difícil, muito calamitosa, porque o que vem nem dá para cobrir, mas ameniza, mas não dá para cobrir tudo que se precisa, né? Mas não chega, como não chega para o município, está todo mundo ainda no sufoco. Está vindo para a saúde muito a conta-gota, por exemplo, o governo federal agora que vai mandar, sexta-feira, 20 respiradores para o Piauí. 20, imagina. Então, é uma coisa muito séria, um momento muito sério que a gente está vivendo. Agora, o que a gente espera é que esses momentos sejam aproveitados para pensar, né? Eu, pelo menos, estou retomando também a minha conversa com a FAO, que é da ONU, que agora, mais do que nunca, ela vai ser necessária. Como ela já tinha o propósito de vir para cá, montar o escritório, a gente vai começar com alguma coisa. A gente já está montando com o grupo que vai trabalhar com eles, para começar a esboçar alguma coisa. Ele gosta de trabalhar mais com a área rural. É uma tendência da FAO, que é a questão da agricultura, né? Que até no nome dela tem mesmo a palavra agricultura. Mas aí a gente vai ter que dar um avanço, dizer, fome. Vamos fazer que nem Betinho. Agora o problema é fome. Tem que dar comida para esse povo nesse momento. Depois a gente vê que são os projetos, né, que possam mudar, transformadores, mas no primeiro momento vai ser fome e vai ser sede, viu? Porque já tem gente que não tem água para beber. Já tem essa altura que choveu tanto, mas já tem gente que não tem água, porque não tinha cisterna para guardar água. Então, nesse momento, a política do cuidado das pessoas, para mim, é comida e água. Porque não dá para a gente não colocar isso como uma coisa como meta, como coisa de longo prazo. É nesse momento que está precisando. Eu estou discutindo aqui agora, estava aqui com o governador, exatamente falando dessa história. O que a gente vai fazer, que dinheiro é que tem, porque eu estou fazendo as contas que vai dispensar a água do pessoal que paga tarifa social. Não muda nada. O pessoal que paga tarifa social já não está pagando mesmo, é R$13, sei lá quanto é. Pouquinho. É pouquinho, e eles não estão pagando porque não tem, porque esses R$13 ele compra ovo, compra coisa para comer. Então, não vai ajudar nada eu dizer, eu vou dispensar, porque eles não estão pagando mesmo, está dispensado automaticamente, né? Então, tem que pensar numa coisa que entre para eles nesse momento. Na minha opinião, é um bom. Eu fujo da cesta básica, porque a gente pode comprar 1 milhão de cesta básica e ela não chegar
a resolver nada para as pessoas. Eu sou contra a política da cesta básica, porque eu acho que chegando o crédito para a pessoa, ela vai comprar o que ela precisa. Eu mesmo recebi, nós fizemos uma reunião com a entidade, o pessoal dizia, vocês mandaram feijão, mas eu tinha feijão, eu queria era açúcar, eu queria era café, era assim. As pessoas dizem, então, se chega um dinheiro para ele, seja que for R$60, R$80, ele vai comprar o que precisa, ele vai mobilizar a economia daquele municípiozinho, daquela comunidade que tem uma bodega. Então, para mim, a gente tem que dar um jeito de resolver essa questão, mas através de um crédito, seja ele quanto for, que dê pelo menos para a pessoa respirar um pouco na questão da comida. Mas aí não deixa de ser... Essa só semana, Janaína... Sim. Diga, complemente, vai. Não deixa de ser cesta básica, né? Ela só não é a cesta entregue, mas é um recurso que vai garantir a compra da alimentação, né? O que a senhora defende é que ele vai ter mais autonomia para ele comprar os alimentos que ele está necessitando naquele momento. Isso. Mas continua sendo... Vai ajudar a economia municipal. Tem hora que é o emergencial mesmo. É uma situação emergencial, exatamente. Diga, deputado. Antes de passar aqui para a nova temática, eu só queria aproveitar e agradecer aqui a participação de internautas de vários municípios. Minha assessoria está informando aqui que tem, registrando a presença de internautas de Teresina, Lagoa de São Francisco, Caracol, Pedro II, São João da Canabrava, São João do Arraial, Esperantina, Jaicós, Batalha, Picos, Milton Brandão. Milton Brandão, inclusive, teve ontem o registro do primeiro caso positivado, né? Também aqui o pessoal do MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, né? Que quer saber aquela pergunta inicial, ainda quantas pessoas não conseguiram o auxílio emergencial no Piauí, né? Pois algumas pessoas chegam a receber a primeira parcela do auxílio, mas não estão conseguindo receber a segunda. Então, você sabe informar o motivo? Então, Janaína, essa aqui é direto para você, viu? Essa é para ti, Janaína. Hoje, né, como começou a ser pago, né, a segunda parcela, então já foram identificados vários casos de quem recebeu a primeira parcela e não recebeu a segunda parcela, né? Então, nós estamos verificando junto ao Ministério da Cidadania para ver o que foi que aconteceu. Ainda não tivemos o retorno, mas na hora que o Roberto nos repassar, a gente informa para a sua assessoria, deputado. É importante que esses casos, viu, colega aí do município que colocou essa pergunta, que esses casos vocês nos contactem mesmo na SASC, né, informe o NIS da pessoa, né, que é o número de identificação social, né, que vai nos dar um parâmetro para a gente fazer um comunicado oficial ao Ministério da Cidadania sobre o caso dessa pessoa, né? Voltando, né, a vice-governadora falou dessa questão das estratégias, o senhor fez uma pergunta muito importante, né, de como atender esses pequenos comerciantes, os ambulantes, né, quais as ações que estão sendo pensadas. Então, na realidade, tem aí a agência de fomento, nós da SASC, nós, antes da pandemia, nós temos os caminhões, né, que oferecem vários cursos, mas nesse momento os caminhões estão parados, eles estão executando uma outra função, que, por exemplo, o caminhão das costureiras, eles estão produzindo, né, no caso são máscaras, para os próprios abrigos da SASC, também para algumas doações, mas eu penso, deputado, que essa sua pergunta, ela nos remete a uma grande articulação que vai ter que ser feita, é uma articulação nacional, da mesma forma que os governadores e os prefeitos definiram que era importante ter o isolamento social, nós vamos ter que ter uma grande frente nacional, né, que defenda aí articulações com recurso financeiro das mais diversas formas para garantir cursos, para garantir mais microcrédito, porque nós vamos ter aí muitos empreendedores que estarão prejudicados aí devido, né, à questão da pandemia, que pararam, né, alguns negócios que tinham.
É muito importante o legislativo nessa articulação, né, com emendas parlamentares. Então, é a questão que a gente fala do pós-pandemia, né, desse retorno às atividades, né, e aí todos os órgãos, há uma articulação que é necessária. Então, a SASC tem que estar articulada juntamente com a Agência de Fomento, a Secretaria do Planejamento. Era muito importante que o secretário Antônio Neto estivesse aqui, porque essa ação que a vice-governadora falou, por exemplo, das costureiras, né, é uma articulação que está sendo feita aí, inclusive via CEPLAN também, juntamente com a vice-governadoria. Então, são saídas para garantir a questão da renda. Então, tem que se pensar em várias saídas para essa questão da renda, né, e isso precisa ser construído. Nesse momento, nós estamos vivendo a situação de emergência em saúde pública, né? E aí está todo mundo voltado para isso. Esse pós-pandemia, ele ainda não começou a ser construído. Então, nós estamos aí com o desafio da pós-pandemia. Infelizmente, todos os esforços hoje é voltado para quê? Para a saúde. Né? Você pode ver, todas as secretarias, todos os olhares estão voltados para a saúde. Bem, eu acho que era isso, né? E aí, eu penso que é muito importante também, né, sempre estar se colocando as atividades de solidariedade que estão acontecendo, da sociedade civil, que são muito importantes nesse momento. Mas a gente tem que lembrar que o Estado, quando a gente diz é o Estado brasileiro, é o governo federal, os estados, né, e os municípios, né, eles têm que prover as políticas públicas, né? A solidariedade, a sociedade civil é uma questão pontual, ela vai lá, né, faz aquela ação, faz aquele atendimento, mas a responsabilidade, né, pelas políticas públicas, ela é do Estado. Então, nós temos que realmente, por isso que eu digo, é preciso fazer uma grande articulação nacional para o pós-pandemia. O Brasil todo está, nesse momento, pensando na pandemia, mas o pós-pandemia tem que começar a ser articulado agora. Inclusive, okay. Muitos países aí, eu estava vendo agora a União Europeia, já estão fazendo seus fundos, né, para a recuperação econômica do pessoal, os fundos não tem um nomezinho lá, né? A União Europeia já está com 750 bilhões para o pós, exatamente para essa retomada, que eles estão começando a retomar lá na Europa. Né? Então, a gente aqui precisa ter um fundo nacional. Os fundos vão ser muito importantes agora, inclusive o nosso aqui de combate à pobreza. Nós temos uma aprovação que eu fiz lá de 5 milhões de reais para as entidades, para apresentarem projetos, para fazerem projetos produtivos. Então, acho que a gente vai ter que avançar nesses valores, né, para poder também abrir uma frente de alguma coisa que as pessoas possam trabalhar, as cooperativas, né? E aí tem esses fundos aí que ajudam a gente, FIDA, não sei mais o que a gente vai ter que começar a conversar para ver o que eles vão botar a mais, que o que eles botaram não vai... Pois tem aqui uma pergunta de pessoas querendo... Primeiro, eles fazem aqui um relato de doações, não é? Uma experiência do pessoal do assentamento 17 de abril, com Luca Meirelles. Eu acho que o Luca Meirelles é um assentamento também, que distribui um sopão 3 vezes por semana para a população de rua. E tem aqui um outro pessoal, que eu acho que é o MPA, dizendo que fez uma doação de 20 toneladas de alimentos. Né? Ótimo. Vocês falam aí a necessidade de constituição de fundo. Quem quiser fazer alguma doação... O MST está fazendo muita distribuição de alimentos no Brasil Quem inteiro. quiser fazer uma doação, vai procurar quem e onde? Não é? Eu acho que essa questão dos recursos é um dos desafios que a gente tem. Certamente vai haver um aumento da população vulnerável. Não é? Então, os fundos é uma estratégia. Quem quiser fazer doação, se uma empresa, uma pessoa, vai procurar quem e onde? Assistência social, eu vejo, Lima. Agora, muita gente diz assim, eu conversei com algumas pessoas essa semana, não, eu não quero entregar na mão de ninguém para ninguém distribuir, não. Pois distribua você mesmo, faça suas cestas e vai num bairro desse aí, entregue na associação de moradores, entregue eu acho que o melhor lugar é a associação de moradores, são as paróquias, são as igrejas,
que esse já tem o seu cadastro dos carentes, né? Porque, agora, no Estado, né, a Prefeitura tem também assistência social, não tem outro jeito. A Equatorial, por exemplo, ela entregou para assistência social, por isso nós fizemos a distribuição. A outra, a Ômega, lá de em Parnaíba, entregou lá para Parnaíba. Então, elas entregam geralmente na assistência social. Agora, essa é uma entrega maior, né, grande, volumosa, mas as pessoas também podem. Por exemplo, tem alguém que pode dar 10 cestas, ela não precisa ir para assistência social, ela faz e entrega no bairro, ou numa igreja, o padre está aqui, ou um pastor está aqui. Eu acho que o importante nesse momento é que as pessoas olhem para o lado, que tem sempre alguém precisando, né? Tem fome do seu lado. Então, acho que é importante a gente fazer essa campanha assim, de que não precisa vir trazer que não vou dar coisa para o Estado é quem tem que dar. Muita gente tem essa filosofia. Poxa, mas você tem do seu lado alguém precisando, doe. Lá do seu lado mesmo, no seu bairro, na sua rua, tem alguém que precisa, sempre tem alguém que precisa. Então, acho que as pessoas têm mais ter desprendimento de doar. Fome dói, então tem que doar alimento para as pessoas, independente de onde você deixe, porque geralmente a pessoa tem a ideia de dizer assim, não tem que dar nada para o Estado, porque quando ele coloca na SASC, ele acha que está dando para o Estado, né? Então, compreendo até essa concepção. O Estado deveria prover, mas não tem condição, vai deixar a pessoa morrer se você pode doar. Então, acho que a gente tem que, não sei como, eu tenho pensado esses dias todos assim, de ter uma campanha nessa linha. Olhe para o seu lado, doe alimento, tem sempre alguém que precisa, que as pessoas tomem a iniciativa. Tem tanta hora, a coisa mais linda que eu acho é aquele pessoal das favelas, eles têm uma organização incrível. Eles botam uma ambulância, eles mesmos na entrada da favela, porque na favela não entra carro, a rua não cabe, mas na entrada da favela tem uma ambulância. Então, eles vão trazendo a pessoa numa maca, passando de mão em mão a maca até chegar na ambulância. É uma coisa muito bonita de solidariedade. São tudo muito pobres, mas eles fazem isso. Então, a gente precisa despertar nas pessoas isso. Esse sentimento, a solidariedade, eu acho que é a força mobilizadora que a gente tem que despertar nas pessoas. É uma coisa que eu até falei no PT, isso, porque a gente precisa... Todo mundo pode doar alguma coisa, minha gente. Tem sempre alguém para receber. Fica só reclamando, dizendo que não fez, mas você fez o que mesmo hoje por uma pessoa no seu bairro? Então, acho que é uma campanha que a gente podia tentar, não sei de que jeito, mas ainda tenho pensado esses dias nisso, de ter, tipo a campanha que Betinho fez. Lá em São Bernardo do Campo tem uma campanha bem parecida, muito bonita que o pessoal está fazendo, o pessoal do sindicato está fazendo, o sindicato metalúrgico. Tudo que eles arrecadam, no fim de semana, eles saem num caminhão distribuindo para os bairros mais pobres. Então, precisa. A política pública demora, a burocracia, infelizmente, olha, o que mais me irrita é essa questão burocrática, que as pessoas agem numa pandemia com todo aquele processo que tem que ter isso, um termo de referência, não sei mais o quê, um parecer não sei de quem. Olha, me irrita muito isso, acho. A pessoa se dá o luxo de passar uma semana com o processo na sua mesa para despachar num momento desse, né? Então, é calamidade, é estado de calamidade, a gente tem que ter clareza disso. Mas é claro que o grande desafio vai ser o pós. Inclusive na saúde, nós já estamos tratando, né, Janaína, a questão da saúde mental. A própria Organização Mundial da Saúde está chamando atenção para os governantes se prepararem, que vai ter uma onda de saúde, de problema mental nas pessoas, inclusive em crianças. Já está tendo. Vão levar um choque quando voltar à realidade. Nós estamos com 2 problemas muito sérios, né? Nós estamos, fora a questão da doença, né? Da Covid, nós estamos com adoecimento, um maior número de pessoas com adoecimento mental em decorrência do isolamento social, porque isso não era uma prática. Então, está no processo de adaptação, e nós estamos tendo um outro fator também que está sendo muito preponderante, que é o número de violência doméstica que está acontecendo. Também. Então, nós estamos tendo mais casos de mulheres, né, casos de mulheres que estão sofrendo violência, crianças que estão sofrendo violência em casa, e esses dados são dados recentes do Disque 100, do Disque 180, né, que só de março, nós estamos no final de maio, né, de março a maio desse ano, não é, já superou os dados de janeiro a junho do ano passado,
né? Então, quer dizer, dos 6 meses do ano passado, esses últimos 3 meses, ele já superou no número de denúncias que foram identificadas no Disque 100 e no Disque 180, contra idosos, contra pessoas com deficiência, contra crianças, né, dentre contra outros. Então, assim, contra a mulher, não é? E também casos que aí eu vi numa reportagem hoje que dizia que também houve denúncia de mais de 2.000 pessoas no Disque 100 que denunciaram casos de que se sentiram constrangidas relacionada à questão da doença, né? Que sofreram algum tipo de constrangimento, né? Preconceito então, mesmo, preconceito. É verdade. São novos fatores, né? Então, é só para a gente ver, deputado, o tanto que é um processo muito complexo, né? O que nós estamos vivendo hoje é de uma complexidade muito grande, né? Que está causando a doença em diversas áreas, um adoecimento, a questão também, não é, da insegurança, né? Muita gente está sofrendo mentalmente pela insegurança em relação à doença, em relação à sua própria sobrevivência, né, de modo geral, e isso está causando um baque muito grande, né, no ser humano, né, isso não foi só no Brasil, né, isso é em todos os países, a gente tem que entender que é um reflexo, né, em todos os países dessa situação. Isso, inclusive, quer dizer, desestabiliza do ponto de vista da energia. Bom, mas aproveitar aqui, nós já estamos chegando quase ao final, nossa live dura normalmente 1 hora. Como nós começamos exatamente na hora, nós já estamos aqui concluindo, né? Eu vou aproveitar e registrar também a presença internautas que estão participando do município de Massapê, Bom Jesus, Ipiranga, Vera Mendes, Piripiri, Piracuruca, Capitão de Campos, São Paulo, Brasília, também aqui registrando a presença, né? E registrar aqui também que a Aline, que é da Secretaria da Agricultura Familiar, vice-governadora, está informando aqui que a Secretaria já está nos ajustes finais de um aplicativo que vai viabilizar o que ela está chamando essa experiência do drive-thru, que são as quitandas virtuais, não é? Eu acompanhava um dia desse uma reunião. Eu chamava de feira, mas parece que agora eles estão chamando de quitanda. Eu chamava feira, mas parece que... o nome. São as quitandas virtuais. Inclusive, foi feito um pré-acerto lá entre a SAF e a SEDET de utilizar o Piauí Delivery também para acomodar também esse aplicativo. Mas, assim, diante de tudo isso, e as mazelas são as mais diferentes, as limitações de recursos também, o que vinha em curso era um corte de recurso nessa área voltado para os programas sociais. Com esse aumento da população, da quantidade de pessoas aí, desses novos vulneráveis, será que vamos ter recurso para ajudar a viabilizar do ponto de vista público? Será que a sociedade, de fato, está sensibilizada o suficiente para colaborar, também ser solidária nessa situação? Então, queria que vocês tratassem isso e, na verdade, é 3 em 1 em função aqui do nosso tempo. Já está na hora mesmo de discutirmos o relaxamento aí do isolamento social. Queria que vocês aproveitassem nesse último bloco e tratassem essa questão do recurso e do isolamento, não é? Então, a vice-governadora começa ou a Janaína? Eu posso começar. Primeiro, assim, essa questão do isolamento é muito sério, né? Porque acho que foi a arma principal, foi o que mais produziu efeito para a gente não ter um desastre maior, foi o isolamento. Isso é no mundo. Até os Estados Unidos, que resistia, né, acabou se dobrando, porque realmente foi... A gente viu a Itália no começo, meu Deus, me assustava a situação da Itália, porque... E acho que a partir da Itália as pessoas foram se tocando, os governantes e tudo, e foram fazendo. Agora, tem um efeito que é também desastroso, mas não é aquela história. No primeiro lugar, a vida. Depois a gente vê o que faz. Só que, quando a pressão está muito grande, eu acho que é hora de começar. Hoje mesmo nós já tivemos uma reunião do governo que já começa a esboçar os protocolos
para uma possível reabertura gradual, né? Lenta e gradual, porque também não pode ser de uma vez, porque a gente pode botar a perder tudo que se conseguiu até agora. A gente não pode estar com 80%, 85% de UTI ocupada e abrir. Então, tem que ter agora, claro que é dialogando com os setores. O governador dialoga muito com o pessoal aí do SEBRAE, das federações aí aqui em Teresina, para discutir isso, porque realmente o pessoal é verdade, o pessoal não está mais aguentando. Agora tem alguns que é o oportunismo também. Tem uns que ficam nessa história, vou morrer de fome, mas ele não vai morrer coisa nenhuma, que ele anda em carro blindado, ele anda em na verdade, a gente não pode pegar o trabalhador e jogar as feras, né? Então tem que ter todo um protocolo de como que ele vai tratar esse trabalhador. Então, isso está sendo elaborado. Hoje a Tatiana, lá da Saúde, já apresentou um esboço que vai ser apresentado depois para todos os órgãos que participam desse fórum, para poder ver se no dia 8 já é possível. Agora, claro que o dia 8 é um referencial. Se a gente está melhorando aí a história do respirador, mas vão chegar mais uns 80, chegaram 20 hoje, devem chegar mais 20 sexta-feira. Então, para aumentar a abrangência das UTIs nos territórios, não pode ter emergência no território, não tem uma UTI por perto. Então, precisa também ter essa preparação. Se até lá, o dia 8, a gente tiver com todos os indicadores, ver quanto que está a taxa de transmissão, né, de um para o outro. Vocês estão vendo que aqui no Piauí cresceu assustadoramente os casos, né? De um dia para o outro foi assim, de 160 para 246. Então, acho que nós estamos chegando no pico, né, para poder descer a ladeira. Eu acho que esse gráfico é muito importante que as pessoas compreendam também. Não é fácil. Amanhã vai ter manifestação aí também do grupo empresarial, que é o grupo que faz festa, faz das manifestações, as festas deles aí. Mas não quer dizer, não pode compreender como que é ruindade, como alguns passam, ruindade desse governo, ruindade da prefeitura. Não, é cautela, minha gente, porque se todo mundo começa a adoecer, se abre de uma vez e adoece, vai ser uma calamidade, né? Então, agora, recurso, Lima, eu acho que é aquilo que a gente falou no começo aí, nós temos que pensar, sentar e pensar, nós temos que sentar parlamento, ver como é que o parlamento vai ajudar todo mundo a se voltar para a produção. Será que a gente vai agora deixar de fazer tanta festa com emendas e vamos votar essas emendas para a produção? Né? Para o empreendedorismo, para ajudar a economia, para ajudar as pessoas que mais precisam. Então, acho que é o nosso grande desafio. A gente não tem recurso. O Estado não tem. E nem tem perspectiva, porque o Estado teve uma queda de 43% na arrecadação de abril. Imagina como é que vai ser maio. Muito mais a queda. Vai cobrir aí com esse dinheiro do governo federal uns 30%, mas vai ficar um déficit muito grande. Então, não pode jogar todas as fichas no Estado. Se a sociedade não se juntar todinha para pensar, para sentar, para pensar saídas, é o empresariado, é o parlamento, é a sociedade, as entidades, a gente sentar com as entidades, tem muitas ideias que de repente, são aproveitadas. Agora, uma coisa é certa, eu acho que esse país vai sair dessa pandemia com algumas premissas bem fixadas. Tem que ter renda básica. Eu acho que agora todos nós temos que ser Suplicy. A renda básica é uma necessidade. Se a gente tivesse, não tinha sido essa loucura toda aí desse auxílio, essa correria, essa coisa mal feita, que está dando todos esses problemas, porque o cidadão tinha uma renda básica, não sei de quanto, mas tem que ter renda básica. É uma bandeira que a gente tem que abraçar. Renda básica de cidadania. Não tem Estado mínimo. Acho que agora, quem foi que correu primeiro para o Estado socorrer? Os bancos. O mercado que diz que o Estado não tem que estar, que deixa que o mercado resolve. Aí, na hora da crise, quem primeiro foi socorrido, quem primeiro correu, primeiro foi socorrido foram os bancos. Então, não tem essa história de Estado mínimo, tem que derrubar essa tese. O Estado tem que estar presente, o Estado tem que ser provedor. Não tem isso. E provedor, de preferência, para os que precisam, porque, por enquanto, ele está provendo muito mais os que não precisam. O banco não está tendo prejuízo, está diminuindo o lucro. O banco do lucro da Caixa caiu tanto, mas continua lucrando. Um banco público. Imagina os privados. Então, quer dizer, essas duas teses a gente tem que segurar. O Estado que tem que estar presente, é o Estado que consegue resolver. É o Estado que tem que fazer as coisas acontecerem. Para isso, ele tem que sair de algumas coisas do privado, para ficar só com
setor da pobreza, da assistência, da promoção da igualdade. Né? Você acha que... Também... Deixa eu interromper. Sim. Você acha que nessa tensão política que nós enfrentamos hoje, a equipe que dirige o país hoje consegue pensar nesse Estado mais, não diria nem mais social, mas um Estado mais provedor, como você diz? Há politicamente ambiente para se pensar isso? Ou a sociedade precisa se alvoroçar, se movimentar? Acho que tem que ter um alvoroço. Tem que ter um alvoroço, minha gente. Nós temos motivo. O SUS nunca foi... O mundo inteiro despertou para a saúde pública. O mundo inteiro. Os Estados Unidos penou porque não tem saúde pública lá. Então, está aquele monte de morte, porque lá ninguém vai para o hospital, porque seja um mendigo que mora na rua, dá um jeito de achar ele e entregar a conta do hospital para ele. Então, lá não tem saúde pública, mas viu agora que é necessário. A Inglaterra fazendo o maior elogio à saúde pública, entendeu? Também é a ideia, né? Acabar. Então, o SUS tem que ser nossa bandeira também, fortalecer. O SUS é o melhor arcabouço jurídico que nós temos em matéria de saúde. Agora, precisa fortalecer. Está vendo aí? Precisa ter UTI regional, que precisa... Não é só na pandemia. Tem que ter, porque as pessoas que adoecem precisam. Tem que investir no mais médico, voltar a ter mais médico. Agora, isso é pressão, é força. Mobilização. Né? Acho que a gente tem bandeiras agora para mobilizar a sociedade, para não ficar só nessa besteira de fake news e de zap, né? Tem bandeiras para mobilizar, para ir buscar. Né? Agora nós queremos o SUS, queremos que a verba do SUS aumente, queremos aquela maldita emenda constitucional tirou 20 bilhões do SUS. Está fazendo falta agora esse dinheiro. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem pelo menos as 3 coisas aí: a renda básica, o SUS fortalecido e que derruba essa tese que o Estado mesmo. O Estado tem que estar presente, é o Estado presente na vida do cidadão. Obrigado, vice-governadora. Janaína. Eu penso assim que nós temos aí, né, historicamente, desde 1988, com a Seguridade Social, né? A melhor proposta que poderia ter escrito no papel, que é você ter garantido a saúde para todos os brasileiros, a assistência para quem dela necessita e a previdência, não é, para quando a pessoa tiver aí, tanto idoso, quando tiver no processo de aposentadoria precisando do Estado, né, que contribuiu durante anos e anos e precisa, né, da Seguridade Social. E a ideia da seguridade, deputada, é a ideia de dar segurança ao cidadão, né? Então, naquele momento que ele precisa, se ele estiver num momento de grande vulnerabilidade, ele é assegurado por quem? Pela assistência social. Se ele estiver precisando de saúde, ele nunca contribuiu com nada, com a previdência com nada, mas ele precisa ir para o médico, ele tem um SUS. Então, nós, dos movimentos, né, profissionais ligados à área da saúde, defendemos o SUS desde o primeiro momento que ele foi criado. Né? Foi uma batalha muito grande para ele estar na Constituição. E aí houve todo um processo de redução, ele já vinha no processo de dificuldade, depois houve uma brusca redução, e agora o SUS está sendo a grande salvação, mesmo com todas as dificuldades. Você imagine se nós não tivéssemos no município as unidades básicas de saúde, como era que estava o atendimento à população, né? Então, pelo menos aquele atendimento básico a população está tendo. Se nós não tivéssemos no município, nessa pandemia, se a gente não tivesse, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, para estar orientando a população. Então, são situações que os brasileiros, né, eles precisam valorizar, né, tem que tirar esse véu, né, da ideia das fake news, das discussões totalmente distorcidas, e entender que uma sociedade humana, igualitária, né, e mais solidária, pensar no SUS, é pensar na solidariedade, pensar no SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, é pensar na solidariedade. Então, eu penso que nós temos que passar por isso. Por que é que tem educação pública? Por que é que tem que ter educação pública? Porque nós temos aí uma grande parcela, não é,
da população brasileira. Primeiro que a parte da educação privada é uma concessão. Né? A educação ela é estadual, né? Do amplo Estado. Bem, mas aí eu quero finalizar, né, essa live dizendo que eu acho que o senhor tocou num ponto assim, que é crucial, que está dentro da SASC também, que é a questão da geração de renda. Nós temos lá uma superintendência do trabalho, eu vou estar conversando lá com o nosso secretário, para a gente já estar pensando nesses projetos pós-pandemia. E aí eu peço a ajuda aí da vice-governadora, né, e também sua lá na Assembleia, porque nós realmente vamos ter que ter ações de geração, né, de emprego e renda para a população, para pensar o pós-pandemia. Então, nós vamos levar lá essa demanda lá passar, o secretário Santana, para estar discutindo com ele, né, vamos provocar a Assembleia, eu acho que o senhor já pode fazer essa provocação aí nos próximos dias, né, porque é necessário fazer essa provocação do pós-pandemia, né. Então, acho que posso me despedir? Pode, fique com você, fazer as suas considerações. E agradecer mais uma vez aí o gabinete do deputado Lima, dizer que nós estamos à disposição, né? Além de ser assistente social, eu tenho um amor mesmo pela política pública da assistência social, né? Estamos aí na defesa, nas frentes, e o que a gente puder colaborar, né, com você e com as demais, outras demandas que possam aparecer, nós estamos à disposição. Ok, eu que lhe agradeço, Janaína, e além dessa questão da geração de renda, aproveitar que a vice-governadora está aqui também, temos o FECOP. Eu acho que o FECOP é um fundo que pode ser fortalecido e que pode ser, digamos assim, definida algumas diretrizes que se volte mais para apoiar essas iniciativas de pequena escala, não é? Aqui também, aproveitando para registrar, a Francisca Carvalho de Batalha diz que tem um pequeno restaurante e uma das coisas que ela está reclamando aqui é a dificuldade de crédito para quem é microempreendedor individual. Então, acho que o próprio FECOP, eu não sei se é possível, vice-governadora, colocar parte de algum recurso também para a agência de fomento ou para outros canais. As pessoas às vezes não precisam de 10 mil, não, às vezes elas precisam R$1.000, R$2.000. A minha experiência com os bancos comunitários mostrou isso, que às vezes R$1.000, R$2.000 faz a diferença. E também aqui uma outra, só para, antes de passar para a vice-governadora fazer as suas considerações, e reforçar isso que você disse, Janaína, em relação ao SUS. A impressão que eu tenho é que os municípios que tiveram uma atuação mais forte na atenção básica, ela demorou mais a entrada, o registro, a confirmação de casos, exatamente por conta disso. Ou então, às vezes tiveram os casos, mas não tiveram os óbitos, porque a atenção básica conseguiu identificar mais cedo as pessoas e evitar que elas cheguem até as UTIs. Essa coisa do tratamento intensivo, me parece que veio muito lá da Europa, dos Estados Unidos, porque como não tem um sistema único de saúde, um sistema de saúde pública, um sistema preventivo, precisava estruturar mesmo, era a rede de terapia intensiva, não é? E acho que aqui isso também está ajudando, inclusive aqui no Piauí. Bom, mas eu queria agradecer e deixar aí com a vice-governadora, não é, para as suas considerações finais sobre os desafios e ações do governo para o enfrentamento ou para fortalecimento da população mais vulnerável para enfrentar a pandemia, agora, durante e após, se é que esse apoio vai ser logo. Eu acho que vai demorar ainda um pouco mais. Então, deixar aí com a senhora, vice-governadora. Tá. Eu quero primeiro agradecer e parabenizar pelo debate, porque eu acho que esses temas me motivam para participar dessas lives. Agora, tem umas lives que a gente fica conversando muito superficialmente algumas coisas que a gente... Mas eu acho que você deve continuar, inclusive, com outros segmentos, né? Bota os movimentos para discutir isso, pós-pandemia, como é que vai ser o pós? De repente vai nascer ideias maravilhosas de lá,
que podem ser encaminhadas para o governo, inclusive, para pôr em prática. Então, a gente precisa alargar essa discussão no sentido da gente ter ideia, porque a gente está meio perto de todo mundo, ninguém nunca viveu isso. Então, a gente fala em pós-pandemia, mas é como você falou, a gente não sabe quando, porque não vai acabar, vai começar uma reabertura aí, mas agora mesmo está todo mundo com medo, em alguns países aí, com medo de uma segunda onda. Então, a gente precisa também estar preparado para isso. A gente não pode baixar a guarda. Então, a gente não sabe se realmente nós vamos agora começar a abrir e vai abrir até o fim, de repente tem que fechar de novo. Né? Então, a gente precisa estar discutindo todas essas coisas. Como é que a gente faz? Inclusive, a questão do isolamento. Você levantou uma questão que ficou na minha cabeça. As pessoas estão chegando aí nos ônibus, estão indo para suas casas. E que casas são essas que eles estão indo para se isolar? Tudo bem, recebe a recomendação de se isolar, mas vão se isolar como? Então, talvez seja um diálogo com o município, com a PPM, de montar uma escola que as pessoas possam ocupar, porque eu acho que é uma questão muito séria também, né? Que a gente tem que se preocupar agora. Mas que a gente faça mais esses debates e que a gente já vá formulando também, formatando alguma coisa para quando a gente precisar ter formatado. Assim, não podemos chegar na hora H e dizer e agora? Não pode ser assim. A gente tem que estar com alguma coisa preparada, pronta para recomeçar. Então, a Agência de Fomento tem muitos projetinhos já lá encaminhados, mas outras pessoas, por exemplo, essa moça aí do restaurante, ela pode encaminhar lá um pedido, com certeza o pessoal vai apreciar com todo carinho, lá para a Agência de Fomento, um pedido de socorro aí para o restaurante dela, não sei quanto é que ela... Mas lá é crédito pequeno, mas é importante demais que a gente pense nesses pequenos, porque os grandes sempre dão jeito, sabe? Tem sempre crédito aberto, tem sempre... Agora, os pequenos e médios, até o médio, é quem sofre mais. Tanto que a grita está grande aí, porque não saiu o socorro que disse que iam dar para os médios não tirarem o emprego das pessoas e iam ter que fazer complemento. Até hoje não saiu o complemento. Então, é muito sério isso. A gente estar atento a essas questões, atento às necessidades das pessoas e rezar também é bom, viu? Faz bem. O Papa Francisco, eu tenho lido muito o Papa Francisco, tudo que ele escreve eu leio, agora saiu aí um livretinho dele, eu acabei de ler agora também todinho, depois do almoço eu li, são 68 páginas, mas é muito importante o texto que ele escreve, dá muito alento para a gente, é preciso que a gente também cuide desse lado, a espiritualidade ajuda muito, a gente também não se sentir muito só, porque tem hora que dá um desespero, meu Deus, o que é que vai ser, o que é que a gente vai fazer? Mas não pode, principalmente a gente que está à frente das coisas, não pode desesperar, né? A gente tem que dar alento às pessoas, tem que dizer vai dar certo, vai passar, essa é a palavra da moda, vai passar, vai dar certo. Então, parabéns para você de novo por ter tido essas ideias. Eu acho que você já conversou com muita gente, está conversando com muita gente, mas faça uma com os movimentos, né? Para discutir esse mesmo tema. E depois, como é que vai ser? Porque, de repente, a gente colhe muita coisa de lá para cá. Nós fizemos uma para discutir antes o auxílio emergencial, né? Como atuar emergencialmente. Acho que agora é hora de começar a discutir a questão do fortalecimento desses grupos no pós-pandemia ou nessa nova fase. Mas, assim, eu queria agradecer vocês, aproveitar aqui, o secretário Herbert confirma, né, que as quitandas virtuais serão adicionadas ao aplicativo Piauí Delivery. O Chico Santo, de Santa Rosa, diz que está parabenizando pela iniciativa, não é, do pós-pandemia, e a Joana Maria diz que é preciso fortalecer o SUS. E eu me lembrei dessa história do... Deixa eu falar só mais uma coisa que eu esqueci, que a Janaína também falou. Nós estamos organizando, exatamente pensando nessa história da saúde mental, preparando já para enfrentar. Nós estamos organizando já os consultórios psicológicos. Nós vamos montar um 0800 aí, com psicólogos para atender as pessoas e fazer os encaminhamentos que forem necessários de tratamento, inclusive, né? Então, nós estamos montando isso, eu acho que nos 15 dias a gente vai ter esse serviço inaugurado aí. Se o processo andar rápido, porque ele está pronto. Nós aprontamos o projeto hoje, está prontinho para a Secretaria de Saúde encaminhar, porque vai ser pela saúde, por conta de... É um projeto para ficar, não é também só para agora, que a gente sabe que o Piauí é campeão em suicídio, por exemplo, o Piauí. Então, é um projeto para agora, mas que ele deve permanecer depois também. Ok. O telefone obrigado, que você... vice-governadora. Diga aí, repita aí com sua voz. O telefone que você me pediu, no caso dos ônibus, né? Que podem chegar aí de São Paulo, vocês podem estar se comunicando com a Dília, da CESAP.
O telefone dela é o 999980164, para avisar que aí ela faz o contato com a Secretaria de Saúde do município, ok? Ok, deixa eu aproveitar. Obrigado, Janaína. Também Castelo do Piauí, eu vi um dia desse um relato, ele vivenciou uma experiência muito interessante. Chegaram, numa semana só, foram 6 ônibus que chegaram do Sul. Sim. O que eles fizeram? Pegaram uma escola, montaram uma estrutura e fizeram a quarentena, botou esse povo em quarentena nessa estrutura. Eu acho, me lembrou aí com essa história dos abrigos que a vice-governadora está defendendo. O caso lá de Castelo é a nossa amiga Graça Silva, né, que é a secretária municipal de assistência de Castelo, ela que coordenou juntamente com a secretária de saúde. Realmente foi muito bom o trabalho lá de isolamento, viu, deputado? Parabenizar a Graça e a toda a equipe Isso é importante, do porque município todo de município Castelo. tem escolas ocupadas, né? Todo município tem Sim. escolas ocupadas. Então, é importante, gasta pouco de fazer alguma estrutura mínima para eles lá. Bom, então, mais uma vez, aí, agradecer às nossas convidadas, a professora Regina Souza, nossa vice-governadora, e a Janaína Mapurunga, nossa superintendente de Direitos Humanos. Agradecer também a todos os nossos internautas que nos acompanham, geralmente, sempre às quartas-feiras, quarta e sexta-feira, às 17 horas, né, com os temas. Nesse momento, nós estamos tratando essa questão mais da retomada, inclusive, das atividades ou do fortalecimento dos mais pobres. E informar também que esse bate-papo aqui, o vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube, né? Então, convido a todos para que quiserem assistirem, quem não assistiu. Uma novidade é que mais gente está depois visualizando os vídeos do que os que acompanham durante o próprio bate-papo, não é? Então, isso é importante também. Nós chegamos a ter 5, 6 vezes mais pessoas do que as que acompanham ao vivo. Porque na hora do bate-papo estão fazendo outro bate-papo também. E agradecer, então, a todas vocês, agradecer a nossa equipe técnica que tem colaborado na realização desse evento. Então, muito obrigado e desejar a todos uma boa noite e que a gente possa estar pensando esse Piauí mais desenvolvido, mais sustentável, que não é responsabilidade apenas de governo, mas é também de toda a sociedade e de cada um de nós. Então, um forte abraço, boa noite e obrigado a todos e a todas. Boa noite, obrigada. Obrigada. O Governo do Estado, junto com o Consórcio Nordeste, está lançando o aplicativo Monitora Covid-19. Com ele você vai poder identificar sintomas, localizar o atendimento mais próximo e até falar diretamente com o médico. Baixe agora mesmo no seu celular e vamos combater o coronavírus. Piauí, Governo do Desenvolvimento.